Às vezes eu esqueço, tá? Boa noite a todos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E hoje, quinta-feira, é dia do nosso curso Ensinos de Jesus. Estudamos o livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Cair Bar Schutel. Hoje estudamos os ensinos e amanhã, sexta-feira, às sexta-feiras, estudamos as parábolas. Ok? Nós estamos... A Márcia hoje não está aí, né? Nós estamos na lição Os Sinais dos Tempos, nos ensinos os sinais dos tempos. O meu inicia na 249. E eu não marquei onde... Eu marquei aqui, mas agora fiquei na dúvida. Dia 28/4. Foi semana passada, nós fizemos o estudo. Não terminamos, porque tivemos um texto bastante grande da FEB, né? do estudo do Evangelho. E muito interessante, muito proveitoso o texto. E ficamos devendo ainda um pedacinho. Qual é a parte que nós paramos? Eu acho que a gente parou. Se alguém vos. Não, se disserem que o Cristo está no deserto, não saiais. Na página 252, né? Meu livro é igual ao seu. Eu acho que é essa parte aqui, pelo menos anotei a data aqui. Então é a mesma que eu anotei. Então é isso mesmo. Porque eu fui lá, né? Fui num texto, fui no outro e não assinalei. Então é isso mesmo. Eu acho que sim. Concorda, Ana? Sim. Então ok. Então tá certinho. Marquei sim. Eu achei que não tinha marcado. Então vamos lá. Vamos ler. Eu estou partilhando o ecrã aí no, no tablet. Agora preste atenção. Se fechar, parar de partilhar, vocês me avisam, tá? Se eu não perceber. Porque o meu tablet, de vez em quando, o tempo está caindo. Tá bom, Já eu caí na aviso aula da você. Rose. Tá Eu bom? Me aviso. avisa aí, por favor. Nós vamos voltar à leitura do texto evangélico, tá? Em Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8, que pode ter gente que não tenha assistido a aula passada e para se localizar, tá certo? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Esse é em Mateus. E Cair Bar Schutel se utiliza da anotação de Marcos, né? No capítulo 13, versículos de 1 a 27. E esse é Mateus, capítulo 24, e de 6 a 8. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está em Mateus, capítulo 24, versículos de 23 e 24. Ainda Mateus 24, versículo de 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E em João, no capítulo 16, versículos 20 e 22. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, no estudo, né? Está responsável assim. Desculpa, falei a palavra errada. Está interpretado assim. Registrada sob a forma alegórica, essas profecias de Jesus referem-se às provações reservadas à humanidade consoante os ditames da lei de progresso. Aí a gente viu no Livro dos Espíritos a lei de progresso, certo? Entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Vamos parar aí nesse texto. E vamos olhar naquela parte que ele fala sobre Daniel, o profeta Daniel. Lembra? Ele diz assim, aqui em Caibar Chuto. Me perdi, passei a palavra para lá. Pra cá. Que ele diz assim, que ele fala, Mateus fala, baseado no livro de Daniel. Vocês estão com a Bíblia aí? Vamos dar uma aberturinha no livro de Daniel, que faz Vou parte pegar. do Antigo Testamento. Lembra? Eu falei, gente, desculpa, mas eu não pesquisei sobre o que Daniel disse no livro. Ah, mas agora eu tive tempo, não. Tem mais um tempinho, a gente volta lá no livro de Daniel. Eu acho que foi. 867. Ok, vamos lá. Livro de Daniel. Por que nós estamos pegando o livro de Daniel? Porque a gente precisa colocar o que eles estudavam naquela época, o que eles liam, né? Como esses evangelistas falavam sobre a lei. Eu fiquei de mandar o texto para vocês, né? Qual é o Ele capítulo falou, de Daniel? eu vou abrir aqui, ó. Qual é o capítulo? Vamos falar sobre o ídolo abominável, tá? É o capítulo 27, versículo 11. Não, desculpa. Capítulo. Eu botei o caderno de lado, eu estou aqui meio enrolando. Capítulo 9, versículo 27. Vamos lá? Daniel aqui. Aham. Eu marquei tudinho. Capítulo 9, versículo 27.
Achou? É interessante, gente, que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente entende o Espiritismo. Fala aqui nessa parte, fala sobre a abominação da desolação, tá? Vamos olhar o texto aqui no ecrã. Abominação da desolação, abominação assoladora ou transgressão assoladora é um termo usado na Bíblia que diz a respeito da grande tribulação que há de vir sobre a terra, segundo as profecias bíblicas. Essa interpretação aqui, que a gente vai dar uma olhadinha, é proposta pela Enciclopédia Judaica, tá? Então, é uma expressão, essa expressão, abominação da desolação. Tem aqui em Marcos, na página 249 do livro de Cair Barchuta, quando ele cita Marcos, diz assim: quando, porém, virdes a abominação da desolação, estar onde não deve, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que se achar no eirado, não desça e nem entre para tirar as coisas de sua casa. E ele ainda fala mais outras coisas, tá? Se disser sobre falsos cristos e falsos profetas, como a gente leu em Mateus também. Então, vamos pesquisar o que é essa abominação. Na interpretação proposta pela Enciclopédia Judaica, diz assim, que é uma expressão encontrada e se refere ao ídolo abominável de Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Acharam aí? Já conseguiram localizar? E eu vou ler um pedacinho Sim. antes. Nos tempos de aflição, é o 26, depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido e ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do chefe que virá. Seu fim chegará com uma invasão, e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Aí agora o 27. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. No próximo capítulo, no livro de Daniel, é falando sobre o destino do povo judeu, tá? Falou sobre a abominação, né? O ídolo abominável. Vamos agora ver Daniel, capítulo 11, versículo 31. Pronto? Olha, estou lendo da minha Bíblia nova. Foi um presente aqui, foi um letrão bem grande. Eu não vou precisar enfiar a cara na Bíblia, não. Estou conseguindo enxergar a boa distância. Muito obrigada, tá? Tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza. Farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Submeterá com as suas lisonjas os violadores da aliança, mas a multidão daqueles que conhece o seu Deus se manterá firme e resistirá. Eu li o 31 e o 32. Continuamos em Daniel. Vamos lá no capítulo 12, versículo 11. Daniel 12,
Versículo 11. E no capítulo 12, o título é Ressurreição da Carne. Olha aí, ele está falando daquela época sobre a ressurreição da carne. Ele diz assim no versículo 11. Vamos começar do 8. Ouvi essas palavras, mas sem entendê-las. Meu senhor, perguntei, qual será a conclusão de tudo isso? Porque ele fala da visão que ele teve, tá? Que ele viu um homem vestido de linho que estava em cima do rio, tá? E fala isso para ele que falou sobre a ignomínia, a, das coisas que vai acontecer, para ele guardar em secreto, ele não contar para ninguém. Mas aí ele pergunta: quando é que vai acontecer essa abominação, tá? Eu ouvi essas palavras, mas sem entendê-las. Meu senhor, perguntei, qual será a conclusão de tudo isso? Vamos, Daniel, respondeu. Esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá, enquanto que os sábios compreenderão. Agora o versículo 11. Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo, e quando for estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão 1.290 dias. Feliz quem esperar e alcançar 1.335 dias. Quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte de herança no fim dos tempos. Então, Daniel queria saber quando é que seria esse fim dos tempos. Queria saber quando aconteceria essa abominação. E a gente está estudando em Cair Bar Shuter justamente os sinais dos tempos. Então, a gente já recebeu essa mensagem do fim dos tempos há quanto tempo? E muitos religiosos, muitas pessoas que pegam, retiram esse texto do contexto, não conseguem perceber que são figuras, né? São figuras que representam o pensamento. E também são figuras que aquela época, como ele falou aqui que ele não entendia, ele viu um homem de linho, vestido de linho. Lembra que a Rose falou sobre a veste nupcial? Dos costumes daquela época, das roupas, né? E quem usava linho era uma pessoa de nível mais baixo, não é isso? De nível econômico mais baixo. Hoje em dia, se a gente usa linho, a gente vai gastar uma nota preta, porque o linho hoje em dia, o algodão puro, é caro. Não é mesmo? Tá certo que essa roupa, essa roupagem, no contexto aqui, no contexto das falas de Jesus, eram aquelas coisas que ele utilizava, vamos falar novamente, do contexto daquele povo para que eles compreendessem, mas não é ao pé da letra que se interpreta, certo? Então a gente sabe que isso são, como a gente leu lá no início, são figuras de linguagem, vamos dizer assim, são coisas que são símbolos. Eu, eu expliquei ou compliquei? A gente voltou lá em Daniel, olha quanto Não, tempo, ó. eu acho que explicou. Eu estou relendo aqui o item 13, né, do capítulo 12, que ele fala: Tu, porém, segue o teu caminho, que está na minha Bíblia, né? Até o fim.
Qual é o fim? O fim é a eternidade, né? E ele continua: pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, como você proceder, como você agir, como você fizer, como você. Sabe? Eu acho que está casando, sim. Eu acho E o título, como eu as falei suas aqui, é obras, né? Ressurreição da Carne. Ressurreição da carne. Então, não é o morto que está lá da carne material levantar e ter vida normal. Não é. Né? Não é essa ressurreição que ele está falando. Sim, Né? sim. É Não, bem eu acho que interessante, né? você imagina, nesse tempo já se falava nos sinais dos tempos, né? E hoje ainda se fala, e muitas vezes a gente pensa, né? Ah, está no fim do mundo. E aqui ele fala das guerras, né? Das discórdias de povos, né? Nossa, é perfeito, né? A gente E vê essa, como. essa, essa profecia de Daniel chama-se também profecia das 70 semanas. Aí a Aí gente, fala. vamos voltar aqui no texto. Ele falou assim, ó, transcorrerão 1.290 dias, no item 11, né? Aham. Aí ele diz, feliz quem esperar e alcançar 1.335 dias, está em número. Gente, mas que número é esse? Que dia é esse? Que não é É, o dia, senão já tinha não, acontecido. não Então, é a muita gente, quantidade, né? baseado na profecia, diz o quê? O mundo vai acabar, como a Rose falou na semana passada, né? No estudo, o mundo vai acabar em 2012. Não Aham. foi assim? 2000, 2002, 2012, 2020, e de acordo com que cada religião, o que cada povo Análise, né? dizia que seria o fim dos tempos, marcava uma data. Não é isso, Rose? E que dias são esses, assim, quanto a ti, que feliz quem esperar e alcançar 1.335 dias. A gente sabe que os nossos dias, né, a nossa contagem, as nossas semanas, né, porque a profecia das 70 semanas, esse tempo não é igual ao contado na espiritualidade, mesmo porque tem fim, o espírito, o mundo tem fim, tem final, acaba. Qual será o tempo de Deus, A né? eternidade, né? A Então a eternidade. gente não pode mensurar. E Aham. também isso é uma profecia, isso é um tipo de interpretação que se fazia naquele tempo. Se naquela época eles também não souberam dizer que tempo é esse. Mas o profeta Daniel fala também, e há uma interpretação também, sobre a invasão do Templo de Jerusalém. Lembra quando a Rose falou que aí veio o príncipe, né? Que era o rei, foi lá e destruiu tudo. Então, há interpretações que dizem que ele estava tendo essa previsão do que aconteceria com o templo. Mas tem gente que interpreta, acha que é logo para agora, né? Esses dias aí, são dias nossos contados, são semanas contadas aqui. E não interpretam de forma assim, não, usar a lógica, né, gente? A gente precisa usar a lógica. Se o tempo de Deus é eterno, como é que você vai determinar pelo nosso tempo esses dias, essas semanas? Ele acha assim, eu entendo dessa forma, que vamos dizer que o tempo de um dia seja 1.000 anos, né? Porque, e mesmo assim, 1.000 anos dentro da eternidade não é nada, certo? Quanto tempo passou desde o nascimento de Jesus? 2022 anos, né? Então, a gente não pode querer comparar esse tempo ao nosso. Fazer essa medição de tempo, certo?
Em Reis, segunda Reis, no capítulo 23, vamos lá, estamos de Antigo Testamento hoje, hein? Ih, eu não marquei o Reis. Vamos lá. Primeiro livro de Reis. Eu li, mas não marquei. Vamos lá. O meu é na 438, a minha Bíblia. Nova de letrão. 438. Samuel. Qual é o capítulo de Reis? É a segunda de Reis, capítulo Ah, 23. é segunda? É a Ah, tá. segunda. Eu falei primeiro, não. Primeiro, é segundo livro de Reis. Ah, tá bom. Que está escrito aí no Capítulo. texto. Ó. Vamos na ordem. Ó, aqui em Ah, tá cima, ó. bom, tá Segunda bom. Reis, Estou vendo capítulo agora. 23, Tô vendo. versículo 13. Está aí no texto. Está muito pequeno? Não, não tá não, tá ótimo. Eu que não reparei. Então, vamos lá. 23, 13. Estava aqui, marcadinho. Só tem um probleminha aqui, essas folhinhas finas. Minha mãozinha. Então, está escrito. Vamos ler aqui, não vamos ler muito, não. Vamos no 12. O rei destruiu os altares que tinham sido construídos pelos reis de Judá no terraço da Câmara Superior de Acais, e os que Manassés tinha levantado nos dois átrios do templo do Senhor. Quebrou-os, levou-os dali e lançou as cinzas deles na torrente do Cedron. 13. O rei profanou igualmente os lugares altos situados defronte de Jerusalém, à direita do Monte da Perdição. Salomão, rei de Israel, tinha-os levantado em honra de Astarte, ídolo abominável dos sidônios, de Camos, ídolo abominável dos moabitas, e de Melcom, ídolo abominável dos amonitas. Quebrou as estátuas, cortou os ídolos acerais e encheu o lugar com ossos humanos. Destruiu também o altar de Betel e o lugar alto que tinha edificado Jeroboão, filho de Nabar, que arrastara Israel ao pecado. Ele está falando daquele templo em que havia, olha só, Betel é o santuário meridional do reino de Israel, onde se adorava um dos bezerros de ouro de Jeroboão, que foi destruído. Esse reino, Josias o anexa a seu domínio e Josias passa a ser o rei de todo aquele. Lembra quando a Rose contou a história do povo hebreu? Então, ele estava falando sobre a destruição do templo, tá? Vamos lá. Primeira Reis, capítulo 11, versículo 5. Capítulo 11, versículo 5. Nós estamos falando todo pela profecia e pelas o que se dizia à época sobre abominação, né? Pronto? 11, 5. Espera aí que eu passei aqui. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios,
e a Melcom, o abominável ídolo dos amonitas. Fez mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou no monte que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camus, deus de Moabe, e a Melcom, abominação dos amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O que ele está falando aí? Ele está falando, a abominação é justamente todas, ah, todas a teimosia do homem em não cumprir a lei de Deus e fazer exatamente aquilo que ele tinha dito que não era para fazer. Não estava cumprindo a lei, estava indo contra. Então, adorava bezerro de ouros, eles que já tinham, né, a crença do Deus único, não é isso? E era homens lutando contra homens naquela época, e hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia tá todo mundo paz e amor, não é? Então, aquela época já tinha os sinais dos tempos? Já. Claro que sim. E cada vez esses sinais foram se tornando mais fortes, maiores. Por quê? Exatamente pela ideia que o homem tem de transgredir as leis do Senhor, certo? Que de lá para cá, se a gente tivesse cumprido as leis, as coisas não estariam como hoje. Bom, a última leitura que ele fala aqui, então vamos lá, em Reis 2 e 1, que a gente já leu, pode-se encontrar uma estreita ligação entre os conceitos de idolatria e abominação. Nos círculos de influência direta do livro de Daniel, que são os mesmos círculos que deram origem à literatura apocalíptica, a expressão foi sempre empregada para designar uma importante concepção escatológica. A gente já viu o que é escatologia, né? É o estudo sobre as coisas que vão acontecer ao fim dos tempos. Pois é somente em um sentido escatológico que a expressão pode ser adequadamente explicada nas passagens do Novo Testamento mencionadas acima, que a gente leu em Marcos, em Mateus, em João, certo? De acordo com a maioria dos comentaristas modernos, essas passagens são um apocalipse judaico, que foi reinterpretada pelo cristianismo como profecia sobre o fim dos tempos. Quando o anticristo, que é a abominação da desolação, será entronizado como um governante no templo de Deus. Aí a gente vê a segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos lá ver o que Paulo diz aí a respeito. A Bíblia chegou na hora certa. Estamos aqui, segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Mas eu gostaria de ler até 18. Vamos lá. Para a gente terminar o texto de Caibá. Ok? Você pode ler, Carmen? Está aí com o Paulo? Conseguiu achar? Tem o título Vinda do Senhor Jesus. Você está lendo? Está sem som. É para quem lê? Não entendi. Você. Ah, sou eu mesmo? Ah, tá bom. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos,
No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia mesmo? Então, Vamos ler aqui no texto, ó. Cadê a apostasia? Substantivo feminino. Sim. Renúncia de uma religião ou crença. Abandono. Abandono da fé, né? É. Sim, Pelo cristão. E a renegação. tá Renegação certo, da fé da crença. tá certo. Então, deixa eu ler de novo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda uma pergunta. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Acabou, né? Isso aí. Acabou, vai o 12 até. De 2 a 12. Né? Então, Paulo já fala aí do sinal dos tempos também. E aquela época também já acontecia, na época de Paulo. Tanto que ele fala sobre os falsos profetas, né? Ele recebeu carta, eles receberam uma carta falsa, porque que circulava em nome de Paulo, né? Então, já haviam falsos profetas naquela época, querendo tomar o lugar dele e interagir, né? Influenciar. A fake news. Influenciar. Fake Oi, news, é? fala. Isso, fake news. E influenciar no trabalho de Paulo, no trabalho do bem, né? No trabalho da revelação da palavra àqueles que não eram religiosos, a conversão dos. Ele falou aqui, na conversão dos. Esqueci a palavra. Eu tô assim, tá, gente? Eu acho que eu vou ao geriatra, hein? Tô esquecendo demais as coisas assim. Daqueles que não tinham religião, tá? Que não eram judeus, né? Do povo estrangeiro. Agora tem só uma. Esse TTH aí, porque é errado.
Por outro lado, W.C. Allen sustenta que os evangelistas se refeririam à pretensão de Calígula de construir uma estátua sua no Templo de Jerusalém. Então, cada um tem a sua teoria, né? Sobre essa profecia de Daniel. E a gente sabe que eles estudavam, Paulo estudava também, né? O livro, né? O Antigo Testamento, conhecia os profetas e ele também, aqui nessa carta aos Tessalonicenses, ele também se refere a isso. Vamos lá para o livro. Eu vou parar de partilhar com vocês. Vamos para o livro de Cairbá. Se disserem que o Cristo está no deserto, não saiais. Se disserem que está no interior da casa, não acrediteis. Eu acho que a gente já leu isso, hein? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Com esta exposição, diz Cairbá, Jesus fez ver que a sua vinda não seria como daquela vez em que fora crucificado. Viria em espírito, presidindo o grande movimento de espiritualização do mundo, tal como se está verificando sobre os auspícios do Espiritismo. Frisou bem os mistificadores que apresentariam o Cristo, entre aspas, fechados em câmaras e no interior das casas, assim com os que aparecem nos desertos, arrebatam multidões curiosas e constituem redutos de fanáticos. E só depois de bem exaltar o sentimento e o raciocínio de seus discípulos, que o Filho de Deus julgou acertado narrar as dores, porque o mundo teria de passar, e as lutas de seus seguidores, que seus seguidores teriam de sustentar na obra da regeneração humana. Haveis primeiramente de ouvir rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque não é ainda nessa ocasião que virá o fim. Por que ele diz que não é ainda nessa ocasião que virá o fim? Porque o fim virá um dia, né? Mas o fim de quê? É o fim do tempo do sofrimento, né? Sairemos do planeta de provas e expiações. Pois levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio das dores. Essa predição está realizada e continua a se verificar. As guerras que têm assolado ultimamente, olha aí, a Cairbá escreveu isso em 1928, né, Rose? Tem assolado ultimamente o planeta, não deixam dúvida sobre a realização da previsão. Os ataques contra a palavra apostólica, levando os divulgadores da fé aos tribunais, têm continuado desde os primeiros tempos do cristianismo. Desde os tempos de Nero, prosseguindo sempre, entendendo-se a alçada da Igreja de Roma. Ele é bem explícito, porque ele é bem crítico, né, à Igreja Católica, né? Que entregava os hereges, entre aspas, ao braço forte para lhes serem infligidos maiores suplícios. A história dos inquisidores e da Inquisição, compondo páginas de sangue na história da humanidade, deixam ver claramente o cumprimento também desse trecho do Evangelho. A Grande Guerra de 1914 e 1918, que fez mais de 30 milhões de vítimas. A Grande Peste, que levou outras tantas ou ainda mais. As lutas que fervilham em todo o mundo não são mais que os sinais característicos, preditos pelo Nazareno,
do fim dos tempos em que o mundo terá de passar por uma completa reforma no que se refere à moral. Jesus acrescentou que, em virtude da iniquidade a que os homens se entregariam, o amor se esfriaria e não haveria mais caridade. Os afetos se extinguiriam e o caráter se abastardaria. Olha aqui, ele só fez referência à Primeira Grande Guerra, né? Por causa do tempo dele. Depois veio a Segunda. E depois a pandemia, né? Se fosse hoje escrito, colocaria a pandemia também. Isso também, se fosse hoje, né? Jesus acrescentou que, em virtude da iniquidade a que os homens se entregariam, o amor se esfriaria e não haveria mais caridade. Isso eu repeti. Os afetos se extinguiriam e o caráter se abastardaria. Olha lá o Daniel falando desde aquela época. Ele falou aqui da gripe espanhola, né? Em 1919. A Grande E Peste. eu tenho problema com a data. Grande Eu não Peste lembro muito bem, não. Tá? Teve a gripe espanhola também. marcou a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. É Igual a... isso aí. É igual. Eu acho que foi pior, né? Do que. Sei Não, lá. e a Segunda Guerra depois, né? A Segunda Guerra também. Isso e a Segunda Guerra depois. É o que estamos vendo por toda parte, diz Carribar. O luxo, as pompas, a ganância do ouro, o desejo da multiplicação de fortunas, o egoísmo endeusado e, de outro lado, o desprezo para com os necessitados, para com os enfermos e abandonados. Em vez de hospitais, erguem-se igrejas. Em vez de casas de instrução, constroem-se cadeias. Em vez de luz, a humanidade veste-se de trevas. Ele é bem incisivo, né? Bem forte. Um dos mais característicos sinais dos tempos é a pregação do evangelho, como está escrito. Este evangelho será pregado pelo mundo todo, então virá o fim. Graças ao Espiritismo, ou seja, aos Espíritos da Verdade, este convite para seguir a Cristo se está realizando como um aviso amoroso da vinda, em espírito, de Jesus, que restabelecerá a terra e o reinado do Espírito. A pregação do Evangelho é o machado posto à raiz das árvores infrutíferas. É a exortação à regeneração dos costumes para a espiritualização dos homens. Denise, cuidado com a hora, tá? Tá, não, a gente vai terminar. Hoje a gente termina. Outro característico igual é a abominação da desolação predita, aqui estava procurando esse pedacinho, predita pelo profeta Daniel, que se havia de verificar no lugar santo. Então, não se abominar, não se desolar, né? De fato, bem patente aos olhos de todos, o que os homens chamam lugar santo são as igrejas. E não há quem conteste a desolação que lavra nas igrejas. Aí ele já dá outra visão da desolação, né? Que é atualmente religião? Nada. O que é uma igreja? Aí ele já usa o abominável, mas no sentido que a gente utiliza hoje. Um lugar abominável onde se pode encontrar tudo menos amor a Deus, caridade, amor ao próximo, respeito, moral. A igreja atual é um ponto de diversão como qualquer outro. É um botequim de festas onde se mercadejam frangos e leitões. Que é a religião do povo hoje? Onde está a fé, a esperança, a caridade que unem, sustentam, amparam e elevam a massa popular? O que há são tráficos de missas, tráficos de batismos, tráficos de casamentos, tráficos de nascimentos e tráfico de mortos.
Tudo é mercadoria. Tudo se vende na religião do povo. Tudo se mercadeja nas igrejas dessa Babilônia. A imortalidade, a comunhão das almas e dos santos desapareceu do credo. O diabo venceu a divindade. O inferno tragou o céu. Vê como ele é firme, como ele é crítico, né? Não há crença, não há fé para a massa do povo. Tudo termina com a morte. A igreja proclamou: pulvis est e pulveris reverteris. És pó e ao pó retornarás. Espíritos que vales não redite, os mortos não retornam. O túmulo é, então, a última palavra da vida. Eis o sinal certo do fim dos tempos. Eis a desolação e abominação predita por Jesus, imperando no lugar santo. As últimas predições do Mestre, exaradas no referido capítulo, versam sobre os fenômenos físicos, os sinais do céu. Todos dizem: o tempo está mudado. De fato, o tempo está mudado e essa mudança foi predita por Jesus há quase 2000 anos, para assinalar o fim do mundo da carne e o advento do mundo do espírito. Finalmente, diz o texto, as estrelas cairão do céu e as potestades serão abaladas. Essas estrelas mais não são do que os espíritos superiores, que viriam tomar parte nessa restauração, mesmo porque só eles serão capazes de abalar as potestades. Os governos civis e religiosos da terra e do espaço, que conduziram os homens à degradação em que se acham. Eles vêm a juntar os escolhidos dos 4 ventos e chamá-los a formar esse reino desejado, que pedimos cotidianamente ao Senhor no Pai Nosso. Vamos concluir, aconselhando o leitor a tomar um lugar nas fileiras do Cristo, porque só assim ficará resguardado dos males futuros que farão ruir o mundo velho com suas paixões. Para, removidos os escombros, erguer-se em cada alma uma cátedra, onde o Espírito da Verdade possa pontificar. Então a gente termina aqui essa lição, esse estudo dos ensinos de Jesus, muito arrepiada pelas palavras de Cair Bar Schutel, né? Porque a gente espera, anseia, sonha, né, com esse mundo da regeneração, esse mundo de paz e de fraternidade. Então vamos encerrar? Quer falar, Rose? Então vamos encerrar fazendo uma prece, que nós possamos aproveitar bastante. Ah, a Michele já chegou! Bastante esse nosso tempo que a gente ainda tem.